Bom dia, quer dizer, boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre como seguir a Deus de verdade. O que significa seguir a Deus de verdade? No vídeo passado, eu falei que ser cristão não é só ir à igreja e outras coisas que um cristão faz, mas ter um relacionamento com Deus, né? Pode parecer confuso, mas vocês têm que ver o vídeo anterior para entender o que eu tô falando, que eu tô falando bem resumido aqui. Como que alguém segue a Deus? Bem, primeiro, o mais básico de tudo, para você seguir a Deus, você tem que seguir os mandamentos dele. Os mandamentos dele são aqueles que Jesus citou: de não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não adulterarás. Tem mais, tá? Só que eu falei alguns aí, mas são 10. Eu só não vou lembrar de todos aqui agora. Seguir a Deus também é, não é só cumprir os mandamentos. Como assim? Porque tem coisas que alguns mandamentos não falam diretamente, ou não falam, mas que ainda são errados, sabe? Exemplo, piratear. Piratear é uma coisa. Entraria aí no caso, mas tipo, não fala diretamente. Pirataria é pecado, por quê? Porque você tá pegando algo que você deveria estar pagando para ser seu e você tá pegando de graça. Tá pegando algo que não é seu de graça. É para ter o direito de usar, no caso, né? E não fala diretamente, não tem um argumento escrito lá, não vai piratear, não vai fazer pirataria. Não tem, mas não tem um não furtarás, que já entra nesse caso aí. E, tipo, Deus, ele vai falar com você através do Espírito Santo qual que é a vontade dele. Então, nem sempre os 10 mandamentos eles vão falar explicitamente sobre aquilo, tá? Então, mas Deus vai falar aquilo para você. Então, e já entra na segunda coisa aqui, que é sobre você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente ignora, né? Um exemplo, você acabou de pecar e você fala: não, tudo bem, é normal pecar, todo mundo faz isso. Isso aí, gente, vocês estão alimentando a carne, isso não é o Espírito Santo. Não tem essa não é normal pecar. É normal, a maioria, todo mundo já pecou, sim, mas nem por isso está certo. Nem por isso está certo. A maioria das pessoas não vão pro céu. Você acha que isso está certo? Não tá. É, entende isso que eu quero dizer? O pecado, o pecado, o Espírito Santo te convence do pecado. Então, então se arrependa depois que você pecar. Não fica falando que aquilo é normal. Não dê desculpas para você sentir melhor, porque aquilo é errado e acabou. Pecar é errado. Eu não tô falando que você deve ficar remoendo toda vez que você pecar, não. Ficar se culpando. Mas o fato aqui é se arrepender e ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é uma das formas como Deus fala com você. O Espírito Santo é como se fosse um ajudante para nós, sabe? Porque Jesus fala lá, não lembro o versículo, mas Jesus fala que ele deixou o Espírito Santo para nós. Ou seja, é como se fosse um ajudante mesmo. Porque Deus é trindade, ele é Filho, Pai e Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é uma parte de Deus. Entende? Então, para você seguir a Deus, o Espírito Santo vai estar lá para ajudar. Então, você sentiu aquela convicção, aquela voz que você sente que é de Deus, ouça, faz o que ela está pedindo, porque aquilo é de Deus. Mas tenha um cuidado também, muitas vezes, eu falo lá na Bíblia que o inimigo também se disfarça de anjo de luz. Pode vir alguém pregando, aí uma coisa que a Bíblia condena. Pode vir uma voz da sua cabeça falando uma coisa que a Bíblia é contra. Então sempre passa por um filtro para ver se aquela coisa, se aquela voz é de Deus. Sempre use um filtro. O que é esse filtro?
O filtro é a Bíblia, porque a Bíblia não pode se contradizer com a Bíblia, porque se a Bíblia se contradiz, daquilo não é a Bíblia. Então, se aquilo fala alguma coisa, exemplo, a Bíblia diz X e estava fazendo Y, aí não, aí você não escuta. Exemplo, a Bíblia fala que para você ser salvo, você tem que seguir a Jesus, ter uma mudança de atitude, se arrepender no coração. E alguém, sei lá, um pastor aí vem e fala: não, para você ser salvo, você tem que comprar tal coisa, você tem que só acreditar em Deus e que ele entende você, ele entende seu pecado e tá tudo bem. Não. Aí isso já é um dos exemplos. Isso foi um exemplo só. Não vai ter só isso, vai ter muito mais coisa. Vou dar um outro exemplo. Eu vi esses dias, né? Não só esses dias, eu acho que durante todos esses anos aí, ao longo do cristianismo, tem gente falando, não, Jesus vai voltar em tal data. Sei lá, Jesus vai voltar em 2007, 5 de fevereiro, às 11 horas da noite. Eu inventei isso agora, tá, gente? Não tô falando nada. Não tô falando que isso é verdade, não. Eu inventei aqui só de exemplo. Por que eu tô falando que isso é uma coisa que a Bíblia que isso contradiz a Bíblia? Por causa que a Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo fala, que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Só o Pai, só Deus Pai que sabe o dia, a data que Jesus vai voltar. Só Ele, mas ninguém. Então, se alguém vir aí para você falando, isso vale para tudo que você acha que acha não, né? Que tá contra a Bíblia, você passa por esse filtro aí. Terceiro também é amar as pessoas e amar a Deus, porque para seguir a Deus Jesus mesmo fala que toda a lei se baseia nisso, em amar primeiramente Deus acima de tudo e amar o seu próximo, porque tudo na lei inclui isso. A lei, tá, gente, ela foi cumprida em Jesus. E então não se preocupem, vocês não têm que sacrificar animal nem nada do tipo. Toda a lei foi cumprida em Jesus. Vocês têm que cumprir os 10 mandamentos. E se arrepender, fazer aquela mudança de atitude, sair do pecado, todas essas coisas. Então, para seguir a Deus, você tem que amar primeiro Ele acima de todas as coisas, amar o próximo, cumprir os 10 mandamentos, ouvir a voz do Espírito Santo, filtrar se aquilo é do Espírito Santo, vendo se a Bíblia condena aquilo que a voz está falando, ou aprova, ou concorda, entende? Então, passe por esse filtro. Então foi isso o vídeo, galera. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau.